interesse de grandes grupos econômicos que as pessoas fiquem com níveis baixos de vitamina D, porque ela é a grande causa de doença do mundo moderno. Cícero Coimbra, médico neurologista, professor da Unifesp, especialista em neurologia adulta e pediátrica pelo Jackson Memorial Hospital da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Mestre e doutor em neurologia pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutorado em 1993 pela Universidade de Lund, na Suécia. É fundador-presidente do Instituto de Investigação e Tratamento de Autoimunidade e desenvolveu o protocolo Coimbra para o tratamento de doenças autoimunitárias, usado em vários países do mundo. Interesse de grandes grupos econômicos que as pessoas fiquem com níveis baixos de vitamina D, porque ela é a grande causa de doença do mundo moderno. Cícero Coimbra, médico neurologista, professor da Unifesp, especialista em neurologia adulta e pediátrica pelo Jackson Memorial Hospital da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Mestre e doutor em neurologia pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutorado em 1993 pela Universidade de Lund, na Suécia. É fundador-presidente do Instituto de Investigação e Tratamento de Autoimunidade e desenvolveu o protocolo Coimbra para o tratamento de doenças autoimunitárias, usado em vários países do mundo. Eu me formei em 1979, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na sequência, eu fiz residência médica, que no Rio Grande do Sul é chamado de medicina interna, aqui em São Paulo é chamado de clínica médica. Foram 2 anos. Depois eu passei a fazer mais 2 anos de residência também no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é ligado à universidade, em neurologia de adultos, né? Terminado isso, eu fui para os Estados Unidos e nos anos de 1984 e 85, eu fiz um período de neurologia pediátrica, foi o que a gente chama de fellowship de neurologia pediátrica. Concluído todo esse treinamento clínico, eu estava muito insatisfeito com os resultados terapêuticos que a medicina convencional oferece aos médicos, particularmente a minha especialidade, que era a neurologia, né? Mas isso, na realidade, aos poucos eu me dei conta que é uma coisa própria de todas as especialidades, apesar de ser mais evidente na neurologia. Então eu tomei a decisão de mudar durante algum tempo as minhas atividades, né? Por que eu mudei as minhas atividades? Porque ao longo do período em que eu fiz faculdade, residências, fellowship, eu era ensinado a não ler artigos originais, publicações que são lançadas na literatura médica. Eu era ensinado a ler o livro-texto, né? A ir a congressos internacionais e a ler o livro-texto, ter sempre a última edição em inglês do livro-texto da minha especialidade, do melhor livro-texto da minha especialidade. E por que me diziam isso? Me diziam que o médico não é treinado para ser um pesquisador. E não sendo treinado para ser um pesquisador, ele não seria capaz de distinguir o que é um artigo, não seria capaz de distinguir um artigo recém-publicado cientificamente válido de um artigo que não é cientificamente válido. E que, por isso, havia uma pessoa que era eleita de alguma forma, ou indicada de alguma forma, que escreveria os capítulos dos livros, né, onde ele, teoricamente, ele teria tido essa formação científica e seria capaz de diferenciar entre o que é cientificamente válido daquilo que não é cientificamente válido, né? Então eu deveria aproveitar esta oportunidade e simplesmente ler o que ele aconselhava. Essa era a mesma pessoa, em geral, que tinha sido palestrante em congressos internacionais e, por ter sido palestrante, ele teria adquirido notoriedade suficiente para ser indicado a escrever o capítulo do livro. E aí eu via que só existiam drogas sendo indicadas, né?
teria a droga de primeira escolha para tratar a doença X. Se essa droga não funcionasse, então você teria a droga de segunda escolha. Se essa droga de segunda escolha tivesse naquele paciente um efeito colateral grave, você teria a droga de terceira escolha e assim por diante. Era o que a gente chama de protocolo de tratamento. Então, o médico é ensinado, e ainda hoje isso acontece nas faculdades de medicina, nas residências, e não é só no Brasil, é em todo o mundo, né, a seguir protocolos de tratamento. Isso está se tornando cada vez mais rígido, né, ao ponto de, por exemplo, em algumas instituições médicas, hospitais nos Estados Unidos e agora mais recentemente em outros países, inclusive o Brasil, os hospitais que contratam médicos dizem assim, olha, você vai ter que tratar os pacientes que tiverem esta doença com este protocolo. Você não pode sair deste protocolo. Você não pode querer fazer aquele outro protocolo. Você tem que fazer este protocolo. E o que está acontecendo? A medicina está cada vez mais engessada, né? No uso de que, na prática de que os médicos simplesmente seguem protocolos de tratamento e não pensam adequadamente sobre as drogas, os efeitos colaterais que eles estão prescrevendo. E isso virou uma medicina massificada, porque depois a gente pode discutir por que cada vez um número maior de pessoas, desde a década de 80 até agora, vem se tornando doentes, né? Então, essa medicina convencional baseada em protocolo faliu com a sociedade, porque desde que, com todas essas doenças, as mais diversas possíveis, não só câncer, que é o motivo da nossa conversa aqui, mas também hipertensão, diabetes, todas as doenças autoimunes, né? Doença cardiovascular, todas as doenças infecciosas, né? Todas essas doenças estão simplesmente explodindo. Estão desde a década de 80 aumentando, 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 não de uma forma linear, mas de uma forma que a gente chama de exponencial, né? Em que é como se um avião estivesse decolando e progressivamente assumindo a trajetória de um foguete. E por isso, qual o resultado disso? Hoje 60% da população, hoje não, em 2017, dados de 2017 dizem que 60% da população norte-americana já tinha uma doença crônica e 45% das pessoas da população geral já tinha múltiplas doenças crônicas, né? Então, hoje em dia, o que você vê? O absurdo de você ver uma pessoa de 60 anos carregando um saco de medicamentos, né? Para a indústria farmacêutica isso é uma maravilha, porque as escolas médicas ensinam os alunos a fazerem o quê? Ensinam a prescreverem drogas. E no capítulo do livro que eles são aconselhados a ler, ou no congresso que eles são aconselhados a frequentar, na parte que explica qual é a causa das doenças, você só tem a informação de que não se sabe, que é idiopática, que é essencial. Então, a hipertensão é essencial, as doenças autoimunes são idiopáticas, não se sabe por que o sistema imunológico, a partir de um determinado momento, começa a agredir o próprio organismo. Quais são os mecanismos que levam uma célula normal a se transformar numa célula cancerosa? Essas informações não estão presentes no currículo médico, não estão discutidas, não são discutidas nas residências médicas, nos congressos médicos. Por quê? Porque ao longo dos anos eu percebi que se você soubesse a causa das doenças, né, os mecanismos que levam as pessoas a desenvolverem doenças, então você tem condição de fazer prevenção. Por exemplo, se você descobre que cigarro provoca câncer de pulmão, é uma causa de câncer de pulmão, você tem condição de fazer prevenção. Você diz para a pessoa, pare de fumar, não venha fumar. É o que ocorreu entre o final da década de 40 e o início da década de 50, e o pesquisador inglês que mostrou essa associação, ele foi extremamente combatido pela indústria do tabaco, né? O nome dele era Austin Bradford Hill. Depois ele criou critérios chamados de causalidade, para você descobrir a causa, demonstrar que se o cigarro está associado ao pulmão, o que é a causa e o que é o efeito, né?
Ele criou 9 critérios chamados de causalidade, e isso foi uma contribuição tão importante para a ciência, que dedicada a descobrir a causa das doenças, que é uma parte da ciência que é mantida oculta da classe médica, né? Ele recebeu o título de Sir da Rainha da Inglaterra. Então, você encontra ele na internet, ele já faleceu, né? Mas ele foi a primeira pessoa que alertou a população a respeito do fato de que o cigarro provoca câncer de pulmão. Ele é o Sir Austin Bradford Hill. Muito bem, mas aí, veja só, lembra que eu disse para você que eu estava desapontado, depois de tantos anos de formação e não conseguindo curar ninguém, né? É o ideal de alguns médicos, ainda vários médicos saem da faculdade com esse ideal de dizer assim, eu vou curar pessoas, né? E aí de repente descobrem que se transformaram em meros vendedores da indústria farmacêutica. E aos poucos eu fui me dando conta de que o que não vai para o livro-texto são informações que trazem consigo a perspectiva de você reduzir o consumo de medicamentos, né? De drogas patenteadas. Já que o nosso assunto central é câncer, né? Você se pergunta assim, e talvez o médico que esteja nos assistindo tente responder essa pergunta, né? Nós temos 1 bilhão e 100 mil, desculpe, 1 milhão e 100 mil publicações científicas, falando do papel da vitamina D, que não é vitamina, né? Da chamada vitamina D na prevenção do câncer e às vezes até no tratamento do câncer. 1 milhão e 100 mil publicações científicas. Basta a pessoa que quer comprovar isso entrar na parte do Google chamada de Google acadêmico e escrever câncer, que em inglês não tem o acento, né? E colocar do lado, entre aspas, vitamina D sem o A final, porque é vitamin D, né? Para não pegar todas as vitaminas, fecha aspas na expressão vitamin D, né? E aí você vai ver que vai ter 1 milhão e 100 mil publicações e me responda por que nenhuma dessas publicações é mencionada no livro-texto do oncologista. São 1 milhão e 100 mil publicações, por que não são mencionadas no livro do oncologista? Qual a razão disso? Faltam evidências científicas? 1 milhão e 100 mil publicações é falta de evidências científicas? Não, não é a falta de evidência científica. Então, o que é? Se você souber a causa, você vai saber que a vitamina D está envolvida na causa do desenvolvimento do câncer, a falta da vitamina D. Níveis inadequados de vitamina D, muito baixos de vitamina D, que é uma pandemia mundial. Alguns pesquisadores dizem que afeta 9 entre cada 10 pessoas no planeta. Mas não é mencionada nos livros textos, porque se você souber causa de doença, o que você vai fazer? O médico, eu acredito que a maioria deles seja idealista, né? Ele vai começar a querer corrigir os níveis de vitamina D dos seus pacientes para evitar a recidiva de câncer. Se teve câncer, ele vai medir o nível de vitamina D e vai dar a dose certa, não a dose que é oficialmente recomendada. Oficialmente recomendada é dose muito baixa. O médico pode dar essa dose, que é de 600 unidades por dia, ao longo de meses, para o seu paciente medir de novo a vitamina D. Vai estar igual, essa dose é irrisória. Você ficar 10 minutos sob o sol, né, deitado na beira da piscina com quase todo o seu corpo descoberto, tendo a sua pele clara, né, porque se for pigmentada é mais tempo, mas só 10 minutos, sem colocar filtro solar, porque filtro solar fator 8 diminui em 95% a produção de vitamina D na pele, né? Você produz, nesses 10 minutos, 20 mil unidades de vitamina D. E olha, veja, compare com o que é oficialmente recomendada, 600 unidades. Nunca uma pessoa se intoxicou por vitamina D por ficar 10 minutos na beira da piscina, deitada na beira da piscina, sob o sol forte, que é o sol não aconselhado pelos dermatologistas. Ninguém desenvolveu câncer de pele para ficar 10 minutos expostos ao sol, né? Por que essas informações não vão para o livro-texto? Por que se aconselha os médicos a darem doses irrisórias de vitamina D?
Se você produz vitamina D no seu organismo ao se expor ao sol, né, no horário inadequado, considerado inadequado pelos dermatologistas, né, porque é onde você tem radiação ultravioleta do tipo B, né, você, se você se expõe ao sol nesse horário e produz vitamina D no seu organismo, então ela não é vitamina, porque por definição, vitamina não é produzida pelo nosso organismo, por isso precisa vir nos alimentos, mas a quantidade que tem nos alimentos é irrisória, assim como irrisória é também a quantidade de vitamina D que é preconizada por organismos internacionais como o Institute of Medicine, traduzindo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que sofre influência da indústria farmacêutica, né, para aconselhar os médicos a darem só 600 unidades de vitamina D, que é uma quantidade irrisória. Interesse de grandes grupos econômicos que as pessoas fiquem com níveis baixos de vitamina D, porque ela é a grande causa de doença do mundo moderno, a grande causa de doença facilmente corrigida no mundo moderno. Deveria haver uma disciplina, uma cadeira no curso médico que fosse chamada de fisiopatologia, que significa qual é o mecanismo das doenças, se discutir o mecanismo das doenças. E aí você verificaria que o grande fator que surgiu desde a década de 80 e começou a se agravar progressivamente foi o quê? A queda dos níveis de vitamina D na circulação das pessoas. Então, aí cabe nós dizermos para você e para a pessoa que está nos assistindo o que realmente é a vitamina D. A vitamina D ela foi descoberta logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi encontrada no óleo de fígado de bacalhau, como sendo a substância que era capaz de evitar a endemia de raquitismo que existia na Europa naquela época. Então eram crianças que não conseguiam desenvolver os ossos, desenvolviam os ossos de uma forma disforme, com fraturas frequentes e se transformavam em adultos de baixa estatura, de aparência mirrada, né? Então se descobriu que havia uma substância presente no óleo de fígado de bacalhau, e se descobriu isso provavelmente porque os noruegueses do norte, que viviam numa temperatura muito baixa, tinham como base da alimentação o bacalhau e, por isso, todo mundo conhece o bacalhau da Noruega, né? E por isso não desenvolviam, tinha alguma coisa no bacalhau que impedia que as crianças do norte da Noruega desenvolvessem raquitismo. Então, o que foi feito foi extraído o óleo do fígado de bacalhau e dado para as crianças do resto da Europa, e se conseguiu erradicar o raquitismo da Europa, né? E aí, agora, você está numa explosão de doenças. Bom, terminando a vitamina D. A vitamina D, então, foi chamada de vitamina pelo simples fato de que já se conhecia a vitamina A, algumas vitaminas do complexo B, já se conhecia a vitamina C, e seguindo a ordem alfabética, se disse que, eu não sei o que tem aqui no óleo de fígado de bacalhau, mas deve ser a vitamina D, né? Aí, na década de 30, um pesquisador alemão descobriu que tinha a estrutura não de uma vitamina, e sim de um hormônio esteroide, né? Infelizmente, ela continua a ser chamada de vitamina D. Paralelamente à descoberta no óleo de fígado de bacalhau, se descobriu que a vitamina D era produzida também na nossa pele quando a gente se expunha ao sol, né? Então, você só tem essas duas fontes naturais de vitamina D: o óleo de peixe, o óleo de fígado de bacalhau e a exposição solar. E o que aconteceu nas últimas décadas? Decréscimo da exposição solar, endemonização do sol. E aí, depois de 1930, à medida que as décadas foram se sucedendo, vários pesquisadores começaram a demonstrar que a vitamina D não só não era uma vitamina e sim um hormônio, mas além de ser um hormônio, ou ter a estrutura e o poder de um hormônio, ela tinha dezenas de outras funções. À medida que as décadas foram se sucedendo, se descobriu que ela era a grande controladora do sistema imunológico, que ela era a substância que impedia, veja só, impedia as nossas células normais de se transformarem em células cancerosas, ou seja, mantinham
o processo que é chamado de diferenciação celular, tecnicamente, que é manter a célula do coração trabalhando como célula do coração, a célula da pele como célula da pele, a célula do sistema nervoso trabalhando como célula do sistema nervoso, e não impedir a transformação dessas células em células cancerosas, como glioma no cérebro, como câncer de pele, as células do fígado trabalhando como células do fígado, e não surgir um câncer, não fazer com que células hepáticas se transformassem em câncer. No intestino a mesma coisa, em todos os lugares do nosso organismo. A vitamina D tem receptores, ou seja, lugares onde ela se liga em todas as nossas células, e um dos principais objetivos dela é exatamente isso, impedir que essas células deixem de trabalhar como células próprias daquele tecido e passem a se indiferenciar, ou seja, se multiplicar de uma forma independente, se transformando numa célula cancerosa. E mais ainda, uma dessas funções, e por isso todas as células têm lugares onde se liga a vitamina D para produzir efeitos biológicos, ela também aciona um mecanismo de autodestruição daquela célula se esse mecanismo de diferenciação celular falhar e a célula se transformar numa célula cancerosa, então ela aciona um sistema de autodestruição das células cancerosas. Então, tudo isso está sendo contado em 1.100.000 publicações, e não tem uma palavra no livro do oncologista. O oncologista que esteja me ouvindo, que escreva para você aí no seu site e diga que eu estou mentindo, que tem sim uma palavra lá, ele encontrou uma palavra no livro do oncologista sobre vitamina D. Porque se o oncologista souber que vitamina D tem todos esses efeitos contra o câncer, o que ele vai fazer? Ele recebeu um paciente com câncer, ele vai medir o nível de vitamina D, vai dar a dose diária recomendada, vai medir de novo, vai verificar que não mudou nada e vai descobrir que a dose diária recomendada é dose falsa. É dose falsa. É muito, muito, muito baixa. É irrisória. É proposta para manter a população com nível baixo de vitamina D, né? E aí você vê situações absurdas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a Sociedade de Endocrinologia, que lá é chamada de Endocrine Society, norte-americana, propõe que os níveis de vitamina D normais devam se situar num mínimo de 40 nanogramas por ml até 100 nanogramas por ml, que esse seria o nível adequado, tá? E aí você se surpreende de ver toda essa quantidade de publicações falando a respeito da importância da vitamina D para a saúde pública, e você vê o quê? Você vê, em fevereiro de 2018, a Academia Brasileira de Endocrinologia passar a dizer que acima de 20 nanogramas, a metade do mínimo para a Endocrine Society, acima de 20 nanogramas já é suficiente para as pessoas que não estão sob risco, ou seja, não têm uma doença, não têm um diabetes, não têm uma doença que as torne sob maior risco de desenvolver um problema por deficiência de vitamina D. Mas ao colocar essa orientação, que então passou a ser seguida por todos ou praticamente todos os laboratórios no país inteiro, mudaram os valores de referência. Antes eles diziam que era de 30 a 100 nanogramas por ml, passaram a dizer maior do que 20 é suficiente, né? Ao fazer isso, o que eles fizeram? Eles colocaram sob risco toda a população e sob o risco de ficarem deficientes se fazendo com que essas pessoas se mantenham deficientes numa substância que tem dezenas de funções no nosso organismo, o poder de um hormônio, a estrutura e o poder de um hormônio. E entre eles a função de manter as nossas células trabalhando como células próprias daquele tecido e não se transformam no câncer, né? Um câncer de próstata, um câncer de mama, né? Fazendo com que as pessoas perdessem também a regulação do sistema imunológico, né? Porque ela é a grande reguladora do sistema imunológico e faz essa regulação com a potência de um hormônio, né? Mantendo o sistema imunológico regulado significa trabalhando a nosso favor. Trabalhando a nosso favor significa destruindo células cancerosas, significa destruindo os germes que invadem o nosso organismo, como o coronavírus agora, né? Como a tuberculose, que está afetando 20% da população mundial,
né? Impedindo quer dizer, promovendo a destruição imediata desses micro-organismos, né? E dessas células cancerosas. E aí o que começa a acontecer? Você vê o que aconteceu com a urbanização da sociedade desde a década de 80. O Brasil é o campeão mundial de urbanização. É o país que mais destrói casas que têm pátios, onde as crianças brincavam de bola, né? E constrói prédios de apartamentos. É o campeão mundial, ele está no pico da lista, dentre os países que mais fazem isso no mundo inteiro. Então, adianta você viver num país tropical, onde tem muito sol, se você está caminhando, quando caminha, você está caminhando numa floresta de prédios, onde não existe, só existe sombra de prédios. Só ao meio-dia, quando o sol está pino, você consegue, no horário proibido pelos dermatologistas, você consegue se expor a alguma coisa. E as crianças deixaram de jogar bola no pátio, elas passaram a jogar videogame dentro de casa, assistir televisão. Os pais ficaram muito satisfeitos. Por quê? Porque estão longe da violência urbana. As famílias saíram dos parques, elas foram para os shoppings proliferaram. As pessoas deixaram de andar na rua, sob alguma nesga de sol que tenha na rua, e passaram a andar de ônibus, de metrô, de carro, e entrar nas suas garagens e subir pelo elevador. Ou seja, exposição solar, zero. E suplementação de vitamina D, zero. O que acontece? Estão explodindo todas as doenças, porque é uma substância com poder de hormônio e com dezenas de funções no nosso organismo. E você vê a vitamina D, que está sendo demonstrada como sendo um fator importantíssimo para a prevenção do câncer, né? Você vê que a vitamina D, ela provoca a autodestruição de células cancerosas. Ela impede que células normais se transformem em células cancerosas. Ela estimula o sistema imunológico a destruir células cancerosas. Então, você tem um mecanismo. Então, se você tem deficiência de vitamina D e câncer, a associação dessas duas coisas, então você vai procurar entre os critérios de Bradford-Hill se existe um mecanismo. E existe. Eu citei 3 mecanismos. Através do quais a deficiência de vitamina D pode provocar câncer. Deficiência do sistema imunológico, incapacidade da célula de evitar de se transformar numa célula cancerosa e destruição da célula cancerosa, autodestruição da célula cancerosa, tudo provocado pelo mesmo fator. 1.100.000 publicações, nenhuma palavra no livro do oncologista. O oncologista não se preocupa em saber o nível de vitamina D do seu paciente, não está citado no livro-texto dele, não é mencionado no Congresso de Oncologia, né? Então ele não se preocupa com isso, ele não sabe disso. Quando essas doenças começaram a aumentar muito rapidamente, a partir da década de 80, né, e hoje a gente está sabendo que foi por causa da redução progressiva da exposição solar, surgimento do filtro solar, endemonização do sol, urbanização, verticalização do ambiente urbano, tudo isso começou a acontecer e piorar progressivamente, e pesquisadores sérios passaram a se sentirem pressionados a resolverem o problema. Porque os cálculos dos epidemiologistas diziam exatamente isso. Em 2, 3 décadas iria explodir. E essas doenças iriam explodir, como o autismo explodiu, né? Então, o que eles pensaram? Eles pensaram da seguinte forma. Imagina que você tem uma doença A, que pode ser diabetes, por exemplo. Você olha a história familiar dessa pessoa, você encontra várias pessoas com diabetes. E isso acontece com todas as doenças, inclusive com câncer. Você pega uma pessoa com câncer, tem várias pessoas com câncer que são consanguíneos dessa pessoa. Você pega uma pessoa com doença cardiovascular, a mesma coisa, com hipertensão, a mesma coisa. Então, essas pessoas pensaram da seguinte forma, veja se você concorda com elas. E elas pensaram assim, nós precisamos identificar a causa dessas doenças, senão não conseguimos prevenir. Não tem prevenção sem conhecimento da causa. Então, o que esses pesquisadores disseram é que nós deveríamos estudar toda a genética humana. E aí foi proposto ao governo norte-americano que ele deveria prover, inicialmente ao governo norte-americano, depois a vários outros países, que eles deveriam prover verbas públicas para estudar a genética humana, saber qual é a estrutura normal de cada gene que compõe a genética humana.
E quais são as variações, as mutações, que eles chamam de polimorfismos, que se encontra de cada um desses 24 mil genes que compõem a genética humana, quais as variações que cada gene tem, é encontrada na população geral. Porque se você tivesse essa plataforma de informações, você poderia pegar esta doença e verificar, tá, então eu vou estudar a genética desses indivíduos, esse grupo de indivíduos que tem essa doença, e vou procurar saber qual é o polimorfismo genético, qual é a alteração genética que é comum a todos eles, ou a quase todos eles. E aí eu descobri qual a alteração genética que favorece, não determina, mas favorece a ocorrência dessa doença. Então, imagine que essa doença é câncer, por exemplo, já que o nosso assunto é câncer. Mas podia ser doença autoimune, podia ser doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, né? Mas então você precisa saber quais os genes, e foram identificados então quais os genes que provocam câncer, por exemplo, facilitam a ocorrência de câncer. Muito bem, mas aí houve uma grande surpresa, né? A grande surpresa foi saber que nenhum de nós tinha genética perfeita. Não tem ninguém sem polimorfismos genéticos, sem genes alterados. Talvez nós não estejamos longe da verdade, frente ao que a gente está lendo e do que está sendo publicado, nós não estejamos longe da verdade se nós dissermos que, em média, cada um de nós temos cerca de 10 a 15 genes alterados que podem provocar 10 a 15 doenças diferentes, entre elas vários tipos de câncer, né? E aí surgiu a dúvida, bom, se isso é verdade, e é verdade, então como que esses genes já estavam presentes quando o embrião se formou pela fusão do espermatozoide com o óvulo e se implantou no útero da mãe? Já estava presente, esses genes já estavam presentes, esses genes alterados. Como é que o embrião conseguiu se desenvolver? Como é que ele conseguiu nascer, crescer, se tornar adulto, e lá pela segunda, terceira ou quarta década de vida, começar um câncer, ou uma doença neurodegenerativa, ou uma doença autoimune, cujo gene facilitador essa pessoa já tinha por ocasião da formação do embrião, né? E aí é importante que a gente diga que, a partir dessa informação, uma ciência jovem chamada de epigenética começou a se debruçar sobre esse assunto para prover respostas adequadas, né? E aí ela descobriu o seguinte, e isso é motivo de quase 2 milhões de publicações na literatura médica. Você encontra isso com o título em português de metilação do DNA. Mas se você for buscar no Google acadêmico, as publicações estão em inglês e você vai encontrar com o nome de DNA methylation, tá? Quase 2 milhões de publicações, porque isso se tornou um problema fundamental para a saúde pública, para todas as doenças, tá? Então, o que o nosso organismo faz, o organismo do embrião faz, já faz no momento que ele se forma? Nós recebemos um gene alterado com uma determinada função X do pai ou da mãe e um outro gene com a mesma função do outro genitor. Se você receber um gene defeituoso que pode provocar uma doença de um genitor, da mãe, você vai receber um normal do pai, ou vice-versa, tá? Muito bem. O que o embrião faz? Ele coloca neste gene aqui, nesta parte do DNA, um grupamento químico chamado de metila, tá? Na realidade, ele coloca vários, tá? E ao fazer isso, o que ele faz? Ele faz isso aqui. Ele fecha esse gene e deixa só este aberto, sendo utilizado. E olha que interessante, você pode passar a sua vida inteira, sendo portador do gene que poderia provocar câncer, ou diabetes, ou hipertensão, e você nunca ter essa doença. Porque o seu gene vai estar fechado por esse processo de metilação. Tá? Muito bem. Metila é um grupamento químico que tem um carbono e 3 hidrogênios. A fonte da metila é a vitamina B9. E esta sim é uma vitamina. A vitamina D não é vitamina, ela está acima
da classe dos hormônios. Ela é muito mais importante que os hormônios. Ela constitui por si mesma uma classe em que ela é o único elemento que representa essa classe. Tá? Então, essa metila ela é retirada do metilfolato, que é a vitamina B9 e que está presente em verduras cruas. Tá? Quando você cozinha as verduras, você destrói o metilfolato. Tá? Mas você precisa desses grupamentos metila para manter fechado esse gene e deixar aberto só esse aqui. Eles têm a mesma função. Tá? Muito bem. Então, há 5 anos atrás, bom, não, antes disso, há muitas décadas atrás, a indústria farmacêutica interveio nesse problema e disse o seguinte: nós vamos modificar a forma, a estrutura química da molécula da vitamina B9, que é o metilfolato, e vamos produzir uma substância, conseguimos produzir uma substância que substitui o metilfolato, que é o ácido fólico e que é resistente ao calor. Tá? E aí ela conseguiu convencer a Organização Mundial da Saúde a aconselhar os países a enriquecerem a farinha de trigo com ácido fólico. Só que há 5 anos atrás se descobriu, e o ácido fólico é dado para gestantes, né? Porque se descobriu há várias décadas atrás que as gestantes que não consumiam verduras cruas, elas tinham bebês com malformação congênita, justamente porque os bebês não conseguiam fechar os seus genes alterados. Então, o que aconteceu? Ela conseguiu convencer e hoje, por força da lei da Anvisa, toda vez que você consome pão, você consome pizza, você consome macarrão, você está consumindo ácido fólico. Só que há 5 anos atrás se descobriu que o nosso organismo, ao contrário do que acontece com o intestino do rato, não consegue transformar o ácido fólico de volta em metilfolato. E o ácido fólico está passando para a circulação e de 5 anos para cá está sendo descrita uma nova síndrome, chamada de síndrome do ácido fólico não metilado. Ele está passando para a circulação sem ter sido metabolizado, transformado em ácido fólico, em metilfolato. E isso está perturbando os mecanismos que mantêm esses genes que todos nós temos alterados, está mantendo esses genes, nós estamos tendo mais dificuldade de manter eles fechados, e eles estão se abrindo facilmente. E isso é um dos fatores que está contribuindo, por exemplo, para o surgimento de autistas, né? E aí já tem mais de 20.000 publicações a respeito, discutindo o papel do ácido fólico na facilitação da ocorrência do autismo, né? Mas para todas as doenças isso está acontecendo, porque são todos os genes alterados que estão fechados e que precisam do metilfolato para se manterem fechados. Muito bem. Então, isso foi um dos fatores que aconteceu, e o câncer também está dentro desses fatores, porque você precisa manter os genes que, porventura ou por desventura, você tem herdado ou do pai ou da mãe, que provocam câncer e que estão fechados, você precisa mantê-los fechados. Tá? Então, aí se descobriu que das dezenas de funções da vitamina D é que ela, em quantidades adequadas e na presença de magnésio que é necessário para você ativar a vitamina D, você consegue, e magnésio está deficiente em 80% da população por causa do consumo de refrigerantes como Coca-Cola, por exemplo, refrigerantes de cola, e medicações do tipo omeprazol, que bloqueiam a absorção de magnésio. 80% da população ocidental está deficiente em magnésio. Então você tem pouca vitamina D, pouco magnésio que você precisa para ativar a vitamina D. Quando você consegue ativar a vitamina D, o que a vitamina D faz? Estimula esse mecanismo de fechamento dos seus genes alterados. Tá? Então, essas deficiências de vitamina D, de magnésio, essa perturbação do mecanismo do metilfolato em manter metilados fechados os nossos genes alterados, tudo isso está criando um conjunto de situações favorável à abertura de genes que provocam doenças. E aí você tem inúmeras doenças surgindo. Se você vai procurar nesses sites de busca científica, né, que é o mais confiável
que é mais abrangente hoje em dia, é o Google Acadêmico, né? E você colocar lá Stressful Life Events, eventos de vida estressantes em inglês, e do lado você colocar câncer, né? Você vai ficar espantada de ver que existem 47 mil publicações dizendo que quando uma pessoa passa por um estresse emocional suficientemente intenso e sustentado, né, ela tem alto risco de desenvolver um câncer. Não só câncer, mas outras doenças. Mas é interessante que eu encontrei a maior parte dessas publicações em relação ao câncer, do estresse em relação ao câncer. Mas para artrite reumatoide, por exemplo, tem cerca de 10 mil publicações, um evento de vida estressante prolongado provocando artrite reumatoide, mas 47 mil publicações dizendo que é risco de câncer de mama, risco de câncer coloretal e de diversos outros tipos de câncer. Para mim foi uma surpresa saber que haviam tantas publicações a respeito disso. Então, qual é o mecanismo que se sabe a respeito, né? Lembra que a gente falou que a gente recebe um gene do pai e um gene da mãe, e se esse aqui tiver com defeito, então ele é fechado pelo processo de metilação do DNA, né? Que depende da vitamina B9, da vitamina B12, né? Desculpe, da vitamina B9, da vitamina D, né? E daí o fato dessa pandemia de deficiência de vitamina D está favorecendo o câncer, em grande quantidade é por este efeito, em grande parte. Além sem prejuízo do efeito de você ter, por exemplo, a autodestruição de células cancerosas, estimular o sistema imunológico a destruir células cancerosas. Mas o que acontece é que quando você passa por um estresse emocional muito intenso e prolongado, você aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol. E o que faz o hormônio do estresse? Ele abre esse gene. E aí qual doença que você vai desenvolver depende de quais genes você tem alterados e que estão fechados até então. Mas é muito importante a gente focalizar agora essa questão do estresse emocional, né? Porque quando a gente fala a respeito disso com os pacientes, eles dizem assim para nós, né? Eles dizem, como é que eu posso não ter estresse emocional se eu estou enfrentando esse problema, se eu estou enfrentando este problema, aquele outro também, como é que eu posso, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Aí você chega e mostra as publicações mostrando que a doença dele é desencadeada e exacerbada, aumenta a atividade quando ele está com nível de estresse. E ele está bom, eu vou tentar me comprometer, eu vou me comprometer a tentar baixar o nível de estresse da próxima